bem com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Sandy Moreira, sou a professora da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Pessoal, hoje a nossa aula está destinada aí à revisão da PV1, tá? Da Prova de Verificação Oficial 1 de vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Sistema Único de Saúde, tá? Vamos conhecer todo esse processo de construção do SUS, as leis, né, que regem o Sistema Único de Saúde, um pouco da gestão do Sistema Único de Saúde, o que se faz, né, importante dentro dessa gestão. Então, vamos dar início aí à nossa aula, falando sobre o tema da aula Sistema Único de Saúde, SUS, e os princípios e diretrizes gestão e financiamento. Vamos falar um pouquinho sobre o tópico 1.2, que fala da implantação do Sistema Único de Saúde, da história ali da saúde brasileira. Então, antes aí da criação do Sistema Único de Saúde, pessoal, o Ministério da Saúde, com o apoio dos estados e municípios, ele acabava que desenvolvia quase que exclusivamente as ações de saúde, né? Quais eram essas ações? Ações ali de promoção da saúde, de prevenção de doenças, com destaque sempre para as campanhas de vacinação e controle de endemias. Então, o que o Ministério da Saúde ele fazia? Ele acabava atuando muito nessa parte da prevenção, né? Promoção e prevenção. Não muito. Então, a gente não existia, não tinha aquela questão do apoio com forma concreta ali de atendimento, da forma curativa. Não existiam, ou se existiam, eram mínimos os hospitais, tá? Para as pessoas irem lá ser atendidas. Então, a forma de atendimento antes do Sistema Único de Saúde, na maioria das vezes, era pago, né? A pessoa tinha que ir para o particular para poder ter um atendimento aí. Todas essas ações, pessoal, elas eram desenvolvidas aí sempre com um caráter universal. O que significa isso? Significa que não podia ter ali nenhum tipo de discriminação com relação à população beneficiária. Então, quando se fala em atendimento, até hoje a gente tem esse caráter de atendimento universal no Sistema Único de Saúde. E mesmo antes dele, já tinha aí essa questão do atendimento universal. Então, se tivesse em solo brasileiro, todas as ações prestadas pelo Ministério da Saúde eram oferecidas a todas as pessoas que estão ali, né, que estivessem em solo brasileiro. Um conjunto de datas, eles marcaram aí ao longo do caminho da constituição do Sistema Único de Saúde como a principal política pública de saúde brasileira. Então, antes da construção do SUS, existiram aí algumas políticas públicas que pavimentaram essa construção, né, do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque foi através dessas políticas públicas que foram se enxergando aí a necessidade de oferecer os serviços de saúde para a população, né? Prestação de serviço de saúde para a população. E aí, as datas são marcadas com momentos aí de definição das políticas governamentais, que são traduzidas em legislações específicas que, de alguma forma, justamente pavimentaram aí o caminho para o SUS. Então, nós tivemos a criação das caixas de aposentadoria e pensão, que são as CAPs, que foi criada lá em 1923 através da Lei Eloy Chaves, tá? E aí, essa lei ela veio apenas conferir um estatuto legal a uma iniciativa que já existia das organizações dos trabalhadores por fábricas, tá? Então, os trabalhadores das fábricas, eles estavam reivindicando os seus direitos com relação à aposentadoria, pensão e ao atendimento, né, assistência médica. E aí, através da Lei Eloy Chaves, foram criadas as CAPs, que são as caixas de aposentadoria e pensão, que era para beneficiar esses trabalhadores das fábricas, visando sempre garantir justamente a pensão em caso de algum acidente ou afastamento do trabalho por doença, tá? E uma futura também a aposentadoria. Então, como que funcionava as CAPs? Dentro das CAPs, os trabalhadores, eles precisavam ali retirar 3% do salário, como se fosse um cofrinho. E aí ele tirava 3% do salário para se destinar ali às CAPs, né, que eram as caixas de aposentadoria e pensão. O empregador retirava ali
3% referente ao salário que ele pagava ao empregado e o governo, da mesma forma, mais 3%. E aí se formavam ali as CAPs, que eram as caixas de aposentadoria e pensão. Com isso, o trabalhador ele tinha direito à aposentadoria e pensão e à assistência médica, tá? E aí, com as caixas, surgem as primeiras discussões ali sobre as necessidades de se atender às demandas dos trabalhadores. Então, os outros trabalhadores começaram a perceber as necessidades, começaram a querer também participar, querer ter seus direitos assegurados. E aí, através das CAPs, começaram aí muitas discussões sobre isso. E nascem nesse momento complexas relações entre o setor público e o privado, que persistirão aí no futuro Sistema Único de Saúde. Então, até hoje, a gente tem essa relação um pouco complexa entre o setor público e o setor privado, tá? E aí, nós tivemos a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, tá? Que são os IAPs, que foi criado lá em 1932. E os IAPs, pessoal, eles foram criados no Estatuto do Novo Getúlio Vargas, tá? No Estado Novo de Getúlio Vargas. E os institutos, eles podem ser vistos aí como uma resposta justamente por parte ali do Estado, né? As lutas e reivindicações dos trabalhadores no contexto ali da consolidação dos processos de industrialização e urbanização brasileiros. Então, o que acontecia? Vocês viram que com o CAPS, os trabalhadores das fábricas, eles começaram a exigir seus direitos e foram assistidos. Os outros trabalhadores de outros estatutos ali, eles começaram a reivindicar os seus direitos, tá? Em 1932, e aí, a partir daí, foram assistidos com os IAPs, que são os institutos ali de aposentadoria e pensões, tá? E aí, pessoal, acentua-se aí o componente da assistência médica, começaram a dar mais destaque para a assistência médica, em parte por meio ali dos serviços próprios, mínimos, e principalmente por meio da compra dos serviços do setor privado. O que acontecia? O governo ele comprava os serviços do particular, por exemplo, um hospital particular, para atender aqueles trabalhadores que eram assistidos ali pelo IAPS, tudo bem? E aí, só tinham seus direitos assegurados pelos IAPs os trabalhadores formais, tá? Os trabalhadores que tinham ali carteira assinada. E aí, em 1965, nós tivemos a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, que era o INPS, que ele resultou da unificação do IAP, né, dos IAPs, que eram vários. Então, os IAPs, eles eram Institutos de Aposentadoria e Pensão de acordo com a categoria ali de trabalhadores. Com o INPS, teve a unificação dos IAPs, no contexto aí de um regime autoritário de 1964, que venceu a resistência a tal unificação por parte das categorias profissionais que tinham institutos ali mais ricos. Então, os profissionais que participavam dos IAPs mais ricos não queriam misturar, não queria ali que misturasse esses institutos de aposentadoria e pensão. Só que o INPS veio e unificou tudo. E aí, como que funcionava com o INPS? O empregado, pessoal, ele dava 8% do seu salário e o empregador ele tirava mais 8%. E o trabalhador informal, olha que interessante, agora, né, no IAPS, o trabalhador, ou a única pessoa, os únicos trabalhadores assegurados eram os formais. Aqui no INPS, a gente já entram aí os trabalhadores informal. Então, quem tinha interesse em ter uma segurança ali, né, para aposentadoria ou assistência médica, poderia ali contribuir para o INPS para que tivesse seus direitos assegurados. E como que funcionava? O trabalhador informal, ele precisava dar a parte dele e a parte como se fosse o chefe, né, o dono da empresa. Então, se um trabalhador formal dava 8%, o trabalhador informal, ele pegava ali 16% da sua renda, tá bom? E aí,
o INPS ele veio consolidar aí o componente assistencial com a marcada opção da compra dos serviços assistenciais do setor privado, concretizando aí um modelo assistencial hospitalocêntrico, curativista, médico-centrado, que terá ali uma forte presença no futuro SUS. Então, quando se fala na saúde pública brasileira, a gente tem essa questão médico-centrada que vem lá do início das primeiras formas de saúde que existiam no Brasil, e hospitalocêntrico e curativista. Então, a gente tem esse enraizado, né, até hoje no nosso sistema, essa cultura de só procurar os serviços de saúde já para a parte curativa. Então, hoje a gente vê que o Sistema Único de Saúde trabalha muito com promoção, com prevenção, justamente para tentar minimizar os gastos que se tem ali com um tratamento médico, tá? E aí, em 1977, nós tivemos a criação dos SIMPAS e do INAMPS, tá? Em 1977, foi criado ali o Sistema Nacional de Assistência à Previdência Social, que é o SIMPAS. Dentro do SIMPAS, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica, tá? Da Previdência Social, que era o INAMPS. E aí, o que aconteceu? O que passa, né? Com a criação do SIMPAS e do INAMPS, o INAMPS ele passa a ser o grande órgão governamental prestador da assistência médica, basicamente à custa da compra do serviço médico hospitalares especializados do setor privado. Então, o que acontecia? O governo ele comprava os serviços, comprava ali o atendimento médico, hospitalar, para aqueles trabalhadores, para as pessoas que participavam ali, que faziam era retirada ali aquela taxa do seu salário, eram contribuintes, e aí os trabalhadores eles eram assistidos, tinham assistência médica, só que essa assistência médica ela era comprada, tá, do setor privado. Então as pessoas elas eram atendidas pelo particular, só que era pago ali pelo governo. E aí o que aconteceu? Teve a criação de um teto para pagamentos de consultas e procedimentos e os privilégios à atividade do setor privado. Então, quais foram as consequências? Acabaram que o governo ele exagerou com essas compras de serviço e foi acabando o dinheiro. Isso não foi bom. E aí, a intensa participação social deu-se logo após o fim da ditadura militar, iniciada lá em 1964, e consagrou aí uma concepção ampliada de saúde. Então, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, teve aí o princípio da saúde como direito universal e como dever do Estado, e princípios estes que seriam plenamente incorporados aí na Constituição de 1988, que foi a Constituição Federal, que foi onde foi construído ali o Sistema Único de Saúde. Antes da construção do SUS, em 1988, nós tivemos a criação do SUDES, em 1987. E ele trata-se de um momento marcante, né? O SUDES é o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. E ele trata-se de um momento marcante. Pela primeira vez, o governo federal ele começou a repassar ali os recursos para os estados e municípios ampliarem ali as suas redes de serviço, também prenunciando aí a municipalização que viria com o Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí, nós podemos localizar no SUDES os antecedentes mais imediatos, assim, mais próximos da criação do Sistema Único de Saúde. Então, a gente teve aí com a Constituição Cidadã, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, a saúde passa a ser dever ali do governo federal, dos municípios, dos estados brasileiros, tá? E o Distrito Federal. Então, todos têm aí a obrigação de oferecer a saúde para todas as pessoas que estão em solo brasileiro, tudo bem? Isso de uma forma de caráter universal, descentralizado, né, com equidade, sempre respeitando ao máximo o paciente. Então vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula, Sistema Único de Saúde, Princípios e Diretrizes, Gestão e Financiamento, o tópico 2, que fala da composição do Sistema Único de Saúde. O SUS, pessoal, ele é constituído
por uma série ali de serviços que possuem objetivos diferentes e complementares, mas sempre com foco na saúde. Então, existem aí dentro do Sistema Único de Saúde vários serviços, né, com objetivos diferentes, só que sempre com o objetivo final, que é a saúde. E seguindo aí os princípios e diretrizes que são preconizados pela Lei 8.080 de 1990, tá? Que é uma das leis que regem o Sistema Único de Saúde. Eles podem estar sobre gestão de qualquer uma das 3 esferas de governo, tanto federal, estadual ou municipal. E isso determinará ali a abrangência de suas ações. Os serviços federais, geralmente, eles acabam determinando regras e fluxos que serão ali referência para os demais serviços nacionais, né, como estaduais e municipais. E estes, né, o município e o estado, por sua vez, eles são referências locais responsáveis pelos seus estados e cidades, tudo bem? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele foi regulamentado pela lei, como eu falei, número 8.080 de 19 de setembro de 1990, que é ali uma das leis que regem o Sistema Único de Saúde, que foi criada para organizar esse sistema e que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e a recuperação da saúde e também sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, além de dar ali outras providências. Traz também princípios calcados ali em ética, solidariedade, para guiar ali o Sistema Único de Saúde. Então, essas leis, elas servem mesmo como um guia, tá? Como um manual para que todos os gestores, trabalhadores da saúde, todas as pessoas que participam do trabalho ali do Sistema Único de Saúde, cumpram, né? Façam ali, sigam essas leis. A implantação do Sistema Único de Saúde, ela não aconteceu de uma maneira uniforme ali no país, tá? Então, não aconteceu de uma forma igual em todo o país. Por quê? Por conta das diferenças regionais e também das vontades políticas de vários municípios, dos gestores daqueles municípios. O financiamento do governo federal, ele só acontece quando o município ele obedece ali a legislação que regulamenta o SUS. Então, o governo federal ele só repassa as verbas para os municípios caso eles obedeçam o regulamento do Sistema Único de Saúde, eles sigam as regras impostas pelo Sistema Único de Saúde. E aí, entre os desafios para a implantação do Sistema Único de Saúde, nós podemos relatar interesse político partidário, né? Que fazem ali, então, dos desafios que a gente encontra no Sistema Único de Saúde é essa questão política, que fazem com que a gestão do sistema sempre fique dependendo da vontade dos políticos locais. Temos também aí falta de estrutura de muitos municípios para organizar e gerir esses serviços de saúde, falta de profissionais, tá, comprometidos com os municípios e diretrizes do SUS, falta de gestão profissionalizada. Então, como fica muito dependendo da vontade política, as pessoas que estão trabalhando, que acabam trabalhando no Sistema Único de Saúde, ali na gestão, não são pessoas profissionalizadas, não são pessoas que conhecem o Sistema Único de Saúde. Então, acaba que traz aí dificuldades para a população. Nós também temos ali a baixa participação social no controle do sistema, então filas de espera para serviço especializado, entre vários outros problemas a serem superados. Nós temos muitos problemas no Sistema Único de Saúde, não são poucos, são muitos. E a maioria se deve ali, na verdade eu acredito que o problema do Sistema Único de Saúde é a falta de gestão, uma gestão incapacitada. E aí, os seguintes serviços compõem o sistema. Instituições de pesquisa são responsáveis, né, pelo desenvolvimento da pesquisa científica em diversas áreas. Então, nós temos aí problemas de saúde mais prevalentes no país. Avaliação dos serviços do SUS. Essas instituições de pesquisa, elas pesquisam ali sobre os problemas de saúde mais prevalentes, sobre a avaliação do serviço do SUS, sobre a formação de pesquisadores, desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos, vacinas, novas tecnologias, entre outras. Também é observado os institutos de controle de qualidade, laboratórios farmacêuticos, agências reguladoras, como exemplo a Anvisa,
laboratórios da análise clínica, serviços, né, ou equipamentos de assistência direta à saúde e escolas técnicas do SUS também. Além desses serviços, a lei ela prevê que os serviços ligados diretamente ali às Forças Armadas, como o Exército, Aeronáutica, Marinha, eles podem ser também integrados à rede pública, mas o seu foco principal é oferecer assistência de saúde aos militares e os seus familiares. Vamos falar um pouquinho sobre o tópico 3, a legislação, né, que fala sobre a legislação do tema da aula Sistema Único de Saúde, SUS. Em 1987, o movimento pela reforma sanitária, ele seguiu ali, ele conseguiu intervir nas resoluções da Assembleia Nacional Constituinte, inscrevendo um capítulo exclusivo referente ali à saúde e à Constituição de 1988, instituindo o Sistema Único de Saúde, né? Criando o Sistema Único de Saúde, definindo ali como uma nova formulação política e organizacional para a reorganização dos serviços e ações de saúde no Brasil. Então, a saúde ela é direito de todos e dever do Estado e é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos da doença, dos outros agravos e também o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Outras leis e decretos, eles foram promulgados ali após as LOs, tá? Que são as leis ali que organizam o sistema, as leis que organizam o Sistema Único de Saúde, né? E sempre com o objetivo de aprimorar a organização e a gestão do sistema. A construção da saúde, ela não é responsabilidade única do Sistema Único de Saúde, mas que todos os setores ali da sociedade, eles devem sim participar ativamente do processo de construção de saúde, porque as condições de vida, elas são fundamentais para elevar o nível de saúde da população. Então, educação, meio ambiente, todas as outras secretarias que existem nessa organização dos sistemas, né, do nosso país, eles também fazem parte e têm que estar ali ativamente contribuindo para a saúde da população. Passaram-se aí, após a criação do Sistema Único de Saúde, 2 anos até que o SUS fosse regulamentado pela Lei nº 8.080, 19 de setembro de 1990, que criou e estabeleceu as regras gerais ali para a organização e gestão do Sistema Único de Saúde. E aí nós temos também a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e ela dispõe sobre o controle social e também o repasse das verbas para os municípios, né? O que o governo federal tem que repassar para os municípios. E essas duas leis juntas, elas são ali denominadas as Leis Orgânicas de Saúde, tá? As LOs. Então, vamos falar sobre o tema da aula, o SUS e o atendimento, sobre o tópico 1, os aspectos fundamentais. Com a concretização ali do Sistema Único de Saúde, é um projeto que envolve todo o Brasil e todos os profissionais da área de saúde, tá? Então, quando se fala da construção do SUS, da concretização do SUS, envolve ali todo o país, né? Todos estão ali envolvidos, inclusive os profissionais da saúde. Por maiores que sejam ali os esforços desses envolvidos, as dificuldades elas sempre persistem em acompanhar ali esses avanços e, consequentemente, podem ali comprometer o atendimento da equipe. O cuidado com a saúde ele é responsabilidade de todos os profissionais envolvidos no contexto saúde e não apenas ali de uma especialidade ou outra. Então, todos que estão envolvidos nesse processo, tanto na parte de gestão quanto na parte de ativa ali de atendimento à saúde, estão responsáveis por esse Sistema Único de Saúde, tá? Portanto, é preciso ampliar ali o conceito e a ideia e a operacionalização dos serviços de saúde. Podemos dizer que as políticas de saúde elas são propriedades dos governos e não da sociedade. Então, existem várias políticas de saúde, tá? Dentro do Sistema Único de Saúde. E elas são propriedades dos governos, da gestão. É importante consolidar ali um modelo de atenção à saúde focado em relações mais horizontais entre o sistema de saúde e o usuário, né, que tenha uma comunicação mais fácil. Então,
falando aí sobre o tema da aula, o SUS e o atendimento, vamos falar um pouquinho sobre o tópico 2, que fala um pouquinho ali dessa evolução do Sistema Único de Saúde. Então, ele foi ampliado, né, o modelo do SUS, tendo como referência a saúde e a doença em uma visão ali de coletividade. Então, sempre se pensa no coletivo, quando você vai relacionar a saúde ou a doença. Sendo assim, os princípios e diretrizes, eles foram pensados e discutidos para guiar e organizar ali o trabalho de todos os envolvidos na construção e operacionalização do sistema. Pode-se dizer que esses princípios e diretrizes, eles são a filosofia do Sistema Único de Saúde, tá? Quando se fala na filosofia do SUS, são os princípios e diretrizes. As equipes que prestam assistência direta à população, eles devem conhecer esses conceitos, tá? Esses princípios e diretrizes, utilizando-os como norteadores ali de suas ações cotidianas. Então, você precisa, você como trabalhador da saúde, precisa saber reconhecer e colocar em prática esses princípios e diretrizes. Por exemplo, durante ali o acolhimento às pessoas, às suas demandas de saúde, garantindo sempre o acesso da população ao serviço, ao tratamento de uma forma humanizada, que é um dos princípios. O papel do gerente, né, que é liderar as equipes para a prestação de cuidados qualificados em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde também. Então, os gestores também precisam seguir esses princípios e diretrizes. A gestão, ela pode ser definida como o processo ali de administrar recursos, como características diversas, como meio para resolver problemas e alcançar objetivos e metas que são estabelecidos, sempre com foco no resultado final. Então, quem vai fazer parte da gestão do Sistema Único de Saúde sempre precisa pensar em oferecer o melhor para a população. Então, gerir ali algo parte do pressuposto de que necessidades ou problemas foram identificados e precisam ser resolvidos. Então, as pessoas os gerentes, os gestores do SUS, eles precisam resolver os problemas, minimizar esses problemas. E aí, falando sobre o tema da aula, o SUS e o atendimento, o tópico 3, o papel dos gestores, cabe aos gestores públicos do SUS uma imensa responsabilidade que é compartilhada não somente entre seus pares. A gestão pública ela é responsabilidade de todos têm participação, todos são responsáveis pela gestão do Sistema Único de Saúde. E os mais diversos ali setores podem e devem exercer, além ali do controle público, a gestão participativa. Os profissionais de saúde, entre eles os gerentes dos serviços, são peças fundamentais no processo de gestão, devendo ali conhecer o sistema para ajudar a geri-lo por meio da ação cotidiana. Sem uma gestão, não existe a operacionalização que faz o sistema de saúde acontecer. Se você não tiver um gestor, nada vai acontecer. Se não tiver organizado o processo, as coisas não vão andar ali no dia a dia da população. E aí o gestor ele precisa sempre estar realizando atendimentos, sempre organizando para que nunca falte os atendimentos e ações de saúde. As atribuições dos gestores, elas são diferentes e causam impacto na responsabilidade microsanitária, que consiste ali em fazer com que os serviços e equipes eles se comprometam com a população sobre a sua responsabilidade, criando sempre a possibilidade de cuidados integrais e vínculos com a comunidade. Então vamos falar um pouquinho sobre o tópico 4 do tema da aula SUS e atendimento, que é a definição da atribuição pela Lei Orgânica de Saúde. A Lei Orgânica de Saúde, ela estabelece ali no seu artigo 15 algumas atribuições comuns às 3 esferas de governo de maneira abrangente. Atribuições comuns à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em seu âmbito ali administrativo. Então, a gente tem o estabelecimento ali, né? Eles precisam fazer o estabelecimento das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização da assistência de saúde. Os gestores eles precisam fazer o gerenciamento desse recurso financeiro que é anualmente destinado à saúde, que é repassado. Eles precisam fazer o acompanhamento, a avaliação, a divulgação das condições de saúde da população e do meio ambiente. Precisam também fazer criação de normas técnicas, padrões de qualidade e parâmetros ali de custos próprios à assistência à saúde. Precisam fazer elaboração e constante atualização do plano de saúde, elaboração da proposta orçamentária do SUS, de acordo com o plano de saúde.
elaboração ali de regras que regulam as atividades dos serviços privados né, de saúde, levando sempre em conta a sua relevância pública, realização de pesquisas, de estudos na área da saúde, fomento ali, coordenação e execução de projetos estratégicos emergenciais, participação também na elaboração da política e na execução das ações de saneamento básico, bem como ali colaboração e proteção na recuperação do meio ambiente. Também precisam fazer participação efetiva na política de formação e desenvolvimento dos recursos humanos para a área da saúde, precisam sempre estar fazendo articulação junto aos órgãos de fiscalização e outras atividades representantes da sociedade civil. A Lei Orgânica da Saúde, elas prevêem aí, né, prevê que os serviços privados de saúde eles podem fazer parte do SUS em um caráter complementar, né? Hoje, antes a gente viu que antes do SUS, os serviços de saúde privado, né, a compra do serviço particular era muito realizada. Então, os serviços oferecidos, na maioria das vezes, eram comprados e hoje não. Eles têm caráter complementar. Caso não tenha ali possibilidade de fazer um exame ou uma cirurgia ou algo do tipo dentro dos hospitais públicos. Aí se utiliza dessa compra desses serviços particulares. E isso significa que quando os equipamentos públicos não conseguirem aí atender a demanda dos cuidados à população, podem se estabelecer convênios entre o SUS e os serviços privados para que estes ofertem ali uma assistência necessária. Pessoal, então hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês se deem muito bem na prova, tirem uma nota muito boa, que entendam, acima de tudo, a importância do Sistema Único de Saúde, a importância das leis orgânicas da saúde, importância de entender ali como funciona esse gerenciamento do SUS, quais são as capacidades, né, quais são as funções desses gestores, e entender que todos fazem parte da gestão. Que para você poder organizar algo, principalmente um sistema público que é tão grande aí como o Sistema Único de Saúde, é ideal, é fundamental que você tenha conhecimento. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau. E hoje a nossa aula está destinada aí para revisão da nossa PV2, então nós vamos rever ali alguns conteúdos que já foram ministrados para que vocês consigam aí assimilar melhor o conteúdo, né, aprender e irem muito bem aí na prova. Então, boa sorte na PV2 de vocês e vamos aprender, e lembrem-se aí de dar continuidade aos estudos com o material didático de vocês. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o tema da aula, que é compreender a proposta do Programa de Saúde na Família, conhecer normas de gerenciamento estabelecidas e as principais políticas públicas de saúde. Então, vamos falar sobre o tópico 1, que é justamente o que são políticas públicas de saúde. Então, uma política pública, ela é uma diretriz que é elaborada para enfrentar um problema. Então, sempre que se tem um problema coletivo que afeta uma boa parte da população, se faz uma política pública para tentar resolver aquele problema. Uma política pública, ela possui dois elementos fundamentais para ser constituída: a intencionalidade pública e a resposta justamente a um problema público. Entre outras palavras, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema, entendido ali como coletividade relevante. Então, sempre que se tem um problema que afeta uma boa parte da comunidade, né, que seja relevante, se vê a necessidade de elaborar uma política pública de saúde. As políticas públicas, por definição, elas são conjuntos de programas, né? São vários programas, ações e decisões que são tomadas pelos governos nacional, estadual e municipal e que, de alguma forma, vão afetar todos os cidadãos. Cidadãos de todas as escolaridades, independente ali do sexo, cor, religião ou classe social, tá? A política pública ela deve ser construída a partir da participação direta ou indireta da sociedade também, visando sempre assegurar um direito a determinado serviço, ação ou programa. No Brasil, o direito à saúde é viabilizado por meio ali do Sistema Único de Saúde, o SUS, que deverá ser universal, integral e gratuito. Então, isso vocês já sabem. Para aqueles que acreditam em espírito, né, um exemplo, é como dizer que a política pública ela é uma alma que está precisando de um corpo para tomar vida, tá?
Então, ela é uma ideia ali, são programas que precisam ser concretizados. Políticas públicas, elas tomam forma de programas públicos, projetos de leis, campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, subsídios governamentais. Então, rotinas administrativas, decisões judiciais, coordenação de ação em rede de setores, gasto público direto, contratos formais e informais, entre outros, tá? As políticas públicas em saúde, elas integram aí o campo de ação social do Estado, sempre orientado ali para a melhoria das condições de saúde da população e dos ambientes, né, natural, social e de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre o tópico 2, que fala justamente das principais políticas públicas de saúde no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS, que é muito importante. A Política Nacional de Humanização, ela existe desde 2003, tá? Para efetivar justamente os princípios do SUS, para colocar em prática, garantir que os profissionais, que todos os envolvidos com o Sistema Único de Saúde realmente cumpram com os princípios e diretrizes lá da Constituição do Sistema Único de Saúde, do SUS, tá bom? E ela vem aí qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre os gestores, trabalhadores e os usuários. A Política Nacional de Humanização, a PNH, ela lança mão de ferramentas e dispositivos para consolidar ali as redes, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre um tópico bem importante, né, sobre o tema da aula de assistência farmacêutica, fundamentos de epidemiologia, perfil demográfico e epidemiológico brasileiro. Sobre o tópico 1, que fala ali da legislação da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, ela é definida pela resolução número 308 de 2004 no Conselho Nacional de Saúde. Ela é um conjunto de ações que são voltadas para promoção, proteção, recuperação da saúde, tanto ali individual como coletivo, tá? Tendo ali sempre o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional. Ela envolve aí pesquisa, o desenvolvimento e a produção justamente dos medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação. A garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação também da sua utilização, tá? Na perspectiva da obtenção dos resultados concretos da melhoria da qualidade de vida da população, sempre, né? Sempre ela quer, quando se fala em qualquer programa, qualquer política pública, qualquer legislação referente à saúde, sempre pensando no bem da população, né? Na qualidade de vida da população. Essa lista, a gente tem uma lista que visa relacionar e padronizar ali o uso dos medicamentos, garantindo assim uma melhor qualidade nos produtos usados, tá, pela população e um controle também e os custos. Então a gente tem a Rename e essa lista, né, ela é composta de 5 partes. A gente tem lá a parte que controla a relação de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica. Nós temos a relação de medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica e nós temos a relação de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, nós temos a relação nacional de insumos farmacêuticos e nós temos a relação nacional de medicamentos de uso hospitalar, tá? Falando um pouquinho agora sobre o tópico 2, que fala lá sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil. Esse Programa Farmácia Popular do Brasil, pessoal, ele prevê a instalação, né, de farmácias populares em parceria ali com estados, municípios e instituições, bem como a rede privada de farmácias, drogarias, resolve aí o artigo 1º, que diz, né, que dispõe sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil. O artigo 2º, ele consiste ali na disponibilização de medicamentos ou correlatos ali à população, e a população pelo Ministério da Saúde através dos seguintes meios, né? Então a gente tem ali, pode ser distribuído por rede própria, constituída ali por farmácias populares em parceria com estados, Distrito Federal e municípios, ou aqui tem farmácia popular, que é constituído por meio de convênios com rede privada, né, de farmácias e drogarias, que tem ali o convênio com o SUS e fornecem ali esses medicamentos.
Então, o programa de farmácia popular do Brasil, aqui tem farmácia popular, ele tem por objetivo disponibilizar a população, né, disponibilizar ali para a população, por meio da rede privada de farmácias e drogarias, os medicamentos e correlatos previamente definidos pelo Ministério da Saúde. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tópico 3, que fala ali dos conceitos básicos e os termos comuns sobre epidemiologia. Pessoal, a epidemiologia ela é fundamental para a compreensão desse processo saúde e doença. Então, quando você fala em saúde, você fala de epidemiologia. Em qualquer disciplina, você vai falar sobre epidemiologia, tá bom? Epidemiologia, ela estuda tudo. Ela estuda tudo que é relacionado com a saúde e a doença. Medicamentos, probabilidade, como se transmite, se é transmissível, se não, fatores genéticos, fatores, tudo isso é investigado pela epidemiologia. E aí suas teorias e técnicas, elas permitem entender como acontece o adoecimento e a morte nas populações, como que se distribuem e quais são seus determinantes e condicionantes, como eu falei para vocês. São vários os tipos de pesquisa que são usados ali pela epidemiologia, mas os estudos epidemiológicos, eles possuem características comuns, né? Então, todos eles podem fazer a investigação de um caso ou de um evento. Os termos que são rotineiramente utilizados em epidemiologia é risco, que é ali a probabilidade de ocorrência de um evento indesejável, né, que está ligado a fatores diversos, como condições de vida, cultura, etc. Nós temos a magnitude, que é o que é a magnitude? O impacto daquela doença na população, né, o tamanho daquilo, quanto que vai atingir a população, tendo como indicadores a prevalência, a incidência e as taxas de morbilidade e mortalidade. Nós temos a transcendência. A transcendência ela é o custo pessoal e social do adoecimento. Ela pode ser medida, por exemplo, a partir de dados sobre aposentadoria precoce por invalidez. Nós temos a vulnerabilidade, que em diferentes níveis, né, de susceptibilidade do indivíduo para o adoecimento. Então, quanto aquele indivíduo ele é vulnerável para poder adoecer ou não. E relaciona-se fortemente com as condições de vida e as relações sociais, tanto globais quanto locais. Nós temos as doenças transmissíveis, que são aquelas caracterizadas por passarem, né, de um ser vivo ao outro, ou do meio ambiente para o ser vivo de uma forma direta ou indireta. Nós temos as doenças e agravos não transmissíveis, as DANTs, que correspondem aí às doenças como hipertensão arterial, diabetes, melito, entre outras. Nós temos os fatores de risco, né, que são condições ou características que aumentam aí as chances de uma pessoa desenvolver uma doença, que podem ser de origem hereditária. Nós temos fatores de proteção, que é o que protege as pessoas do adoecimento. E reorganização do sistema de... Vamos falar um pouquinho sobre a reorganização do sistema de vigilância epidemiológica. Essa reorganização, ela tornou possível conceber ali a proposta de ação baseada na vigilância da saúde. Então, elas continham ali pelo menos 3 elementos que deveriam estar integrados, né? A vigilância de efeitos sobre a saúde, como agravos e doenças, tarefas tradicionalmente realizadas pela vigilância epidemiológica. A vigilância de perigos, como agentes químicos, físicos, biológicos, que possam ali ocasionar doenças e agravos, tarefa realizada ali pela vigilância sanitária. A vigilância de exposições, né, através ali do monitoramento da exposição dos indivíduos ou grupos populacionais a um agente ambiental. A vigilância epidemiológica, pessoal, ela contempla aí o controle de doenças transmissíveis e doenças e agravos não transmissíveis, tá? A informação para a vigilância epidemiológica, ela destina-se à tomada de decisões, informação para ação, tá? E esse princípio ele deve reger as relações entre os responsáveis pela vigilância e as diversas fontes que podem ser realizadas ali para o fornecimento de dados. Então, você, por exemplo, como profissional de saúde, pode ter que fazer ali uma comunicação em relação a alguma doença, tá? Para a vigilância. Então, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre a introdução à ética profissional, falar sobre o tópico 2 que fala da ética. E aí, o que é ética? Os primeiros filósofos, eles diziam que ética é a morada do homem. Essa morada, ela seria ali um local em que seus habitantes poderiam ter segurança e que, se vivessem ali segundo as normas e as leis existentes nas polis, que eram as cidades, eles conseguiriam ali ter felicidade. Então, a ética, pessoal, ela é definida de uma forma ampla como a explicitação teórica dos comportamentos morais, né, do agir humano na busca do bem comum e
da realização individual. A ética profissional é uma das áreas ali de conhecimento mais importantes para os ambientes organizacionais, pois ela estuda os atos morais praticados tanto pelo empregador quanto pelo empregado nas relações trabalhistas. Hoje a ética ela assume novas ideias. Até poucas décadas os valores eles eram totalmente voltados ali ao indivíduo e à sua comunidade em torno, né? Hoje a gente já tem uma ética muito relacionada a passar fronteiras, entender as diferenças um do outro e respeitar essas diferenças, tá? E moral, vamos falar sobre o tópico 3 de moral. Então, a palavra moral ela é proveniente do latim mores, moral, significa costume, conjunto de normas adquiridas por hábito ao longo do tempo. Então, vamos exemplificar. Então, ética está muito relacionada a leis, a algo que você vai ter que respeitar, independente ali se for da sua cultura, se for do que você considera correto ou não, tá? Respeitar as individualidades, respeitar as regras daquela sociedade. A moral, ela está muito relacionada com o que você foi ensinado, com suas experiências de vida, com aspectos religiosos, cultural. Então, o que você entende ali de uma forma pessoal como correto ou errado, tá? Então, são hábitos que você vai adquirindo ao longo do tempo. Trata ali da prática real das pessoas, por meio ali da qual elas se expressam, né? Expressam costumes, hábitos culturalmente estabelecidos, valores que vêm da sociedade que estão selecionados ali e determinados como verdades. A moral ela pertence ao domínio da prática, ou seja, refere-se aos comportamentos bons ou maus praticados pela sociedade. Por exemplo, o ato moral de ficar nu em uma praia de nudismo ele é permitido na comunidade local e totalmente proibido se você for para uma praia comum, né? E tentar ficar nu, não é certo. Então você vai estar cometendo um ato imoral em um lugar público. A moral ela pode ser entendida, né, de alguma forma e citadas, como, por exemplo, moral, um conjunto de princípios, preceitos somados ali, sendo a moral um sistema de conteúdos sobre os comportamentos. Também ela pode se referir a um código de conduta pessoal, como, por exemplo, dizer que a pessoa ela tem uma moral muito rígida ou carece de moral. Também pode ser no sentido de caráter ou de atitude, ter uma boa disposição de espírito, estar com moral alta, tá? Não no sentido de saber nem de dever. Também pode ser entendida ali, falada, né? Compreender a dimensão moral da vida humana, que é o âmbito das ações e decisões. A moral não é universal, cada sociedade, cultura, ela institui aí uma moral com seus valores relativos ao bem e ao mal, a conduta correta e os comportamentos permitidos ou proibitivos para os seus integrantes, tá? Em culturas com diferenças muito profundas e sociedades fortemente hierarquizadas, nós podemos possuir várias morais segmentando aí os valores conforme as classes sociais vigentes. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tirem aí uma nota muito boa, acima de tudo que aprendam bastante, que tenham aprendido aí no decorrer das nossas aulas. Lembre-se de também estudar, revisar os conteúdos no material didático de vocês. Boa sorte para vocês, um beijão e tchau, tchau!